Shalom de Alcha, irmãos. É necessário que saibamos que quem não estiver pregando e seguindo o verdadeiro evangelho não será considerado, fará parte daquele time que, ao chegar em frente aos sagrados, ele dirá: não te conheço, não sei quem és, nunca te vi. E o tal dirá: como assim, Senhor? Fiz milagres no teu nome, retirei espíritos malignos no teu nome, clamei, louvei, fiz acontecer no teu nome, como não me conheces? E ele vai dizer: nunca clamastes o meu nome. Por quê? Porque estão clamando os títulos pagãos, não são os nomes sagrados, verdadeiros, e a revelação já foi dada e nós sabemos disso. Então, irmãos, fiquem sabendo que, inclusive, o batismo que a igreja tem que fazer, o povo do Criador, o povo crente tem que fazer, é no nome do Yahshua, que é o nosso Mashiach. Não é no nome de Trindade, porque a Trindade ela foi criada pelo sacerdote católico em 381, depois da ressurreição do nosso Salvador. Então foi depois da criação do sistema religioso, lá com aquelas decisões que aconteciam no Concílio de Nicéia, e foi criada a Trindade. Foi esse sacerdote católico, juntamente com Teodósio, Constantino e companhia, que Tertuliano criou a Trindade e passaram a batizar não mais no nome do Messias, como o apóstolo Shaul Paulo deixou a ordenança, que tens que ser batizado, e disse para os outros apóstolos, não é? Ou discípulos, como alguns chamam: batizai-vos no nome do Yahshua, que é o significado Yah salva, o Pai salva. Então, temos que ficar atentos, irmãos, para não continuar com essa blasfêmia, com essa heresia, blasfemando os nomes dos sagrados, chamando-os por títulos pagãos, e nenhum desses nomes é o nome dos sagrados, nem do Pai, nem do Filho, porque o Pai é Yah e é o único, não há outro igual, e o nome do Filho é Yahshua, que significa o Pai. Yah salva, o Pai Yah é a salvação. Então não podemos continuar com essa de Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Porque não são três, eles não são uma trindade. Eles são dois, o Pai e o Filho. O Espírito Santo é o próprio Pai, a alma do Pai. É o Espírito do Pai. Ninguém se separa da sua alma, nem nós, meros mortais. Imagina o nosso Criador, que deu ao Filho o poder, a glorificação da sua alma, do seu Espírito para o Filho. Então, o Espírito Santo também habita no Filho com a permissão do Pai. Então, irmãos, vamos seguir o verdadeiro. A hora é essa. Estamos na era da revelação, já quase no final, porque iniciou lá em 2017, e vejo muitos irmãos que se dizem igreja, que estão esperançosos de fazer parte do grupo que será levado, a igreja que será levada, a noiva do Yahshua,
e que será retirada, não é? Que a palavra prega, e eu vejo muitos irmãos dizendo, considerando-se fazer parte deste grupo que será retirado, glorificado e levado ao Pai, à presença do Pai, pelo próprio Filho, que também tem o Espírito Santo do Pai. E vejo que muitos estão enganando-se a si próprios, porque se não estão vivendo a revelação, não haverá arrebatamento, não haverá consideração como igreja seguidora dos verdadeiros sagrados para essa pessoa. Então, irmão, abra o olho enquanto há tempo, siga os verdadeiros sagrados e declare, reconheça e proclame os nomes sagrados verdadeiros, que são 2, não são 3, são 2, o Pai e o Filho. E o Espírito Santo não é uma terceira pessoa, o Espírito Santo é o próprio Pai e também é o próprio Filho. Ele não é um terceiro, ele não é uma outra pessoa, porque o Espírito Santo é o Ruach Kadosh, que é o Espírito do Pai. É Ruach HaKadosh, significa Espírito do Santo. Não é? Porque sabemos que santo é uma palavra grega e eles retiraram da palavra, quando eles traduziram a palavra original Kadosh, que significa santo, porém santo não devemos usar porque também é heresia, é uma palavra blasfêmica que ofende os sagrados, assim como os nomes que não são nomes, os títulos que estão na boca de todos, praticamente 90% do povo que se diz igreja, e eles incessantemente, dia e noite, como diz na palavra, eles blasfemam o nome. Então o Pai sabia que isso aconteceria e ele escreveu: meus filhos incessantemente dia e noite blasfemam o meu nome. Então parem com isso, irmãos. Está mais do que na hora, porque nós já estamos no final desta era, da era da graça, da era da revelação, da era da graça de Yahusha, e estamos quase iniciando a última semana de Daniel, da profecia, sabem, não é? Que diz, se não sabe, leia lá em Daniel 9, 8 também. Então, estamos quase iniciando a última era, a era do anti-Mashiach, que é o anticristo. Então, esses nomes que não são nomes, títulos blasfêmicos, Cristo, Jesus, Yahvé, Yehová, Yehoshua, Yeshua, El Shaddai, Adonai, todos esses nomes, Jesus, Deus, Senhor, não é nome de ninguém dos sagrados, não. Os nomes sagrados são Ial, Yud Rei, Vav Rei, o Pai, e Yahusha, Yud Rei, Vav Shin Ain, o Filho, que traz o nome do Pai, como diz na palavra. O Filho traz o nome do Pai. E o nome do Filho significa o Pai salva, o Pai é a salvação. Irmãos, então não deixem de
proclamar os verdadeiros nomes e limpem do seu coração, limpem das suas mentes os títulos pagãos que nós vivíamos no engano. Agora nós vivemos a era da revelação e já sabemos a verdade. Então proclamemos os nomes verdadeiros, não falemos mais esses que não são os nomes e tenhamos a nossa consciência e o nosso coração limpos e na certeza que nós seremos considerados, que nós seremos redimidos, porque o único mediador entre o Pai e nós é Yahshua, é esse que temos que segui-lo, e o único redentor é Yahshua, é este que descerá nas nuvens. E quem estiver clamando os nomes, ou melhor, os codinomes, os apelidos, os títulos que não são os nomes verdadeiros, não será ouvido, porém terá o seu galardão e não fará parte da igreja reunida, a noiva, o povo que está formando o corpo de Yahshua, e será levado à presença do Pai, o Todo-Poderoso, o Supremo, o Tremendo, o Perfeito, o Único Criador Yahweh. Aleluia! Desperta, irmão, desperta. Ainda há tempo, pouco tempo, mas há. Aleluia, aleluia.